Bom, pessoal, estamos aqui. Vamos falar hoje sobre alimentação e yoga. Lembrando que eu não sou nutricionista, não sou formado em nutrição, mas devido a uma demanda aí de pedidos de alunos e amigos, eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto aqui. A alimentação, de acordo com o yoga, ela vai ter sempre três frentes, basicamente, que vem a ser a de valor energético, ou seja, os alimentos a nível de valor nutricional, que eu não vou entrar tanto nesse ponto porque eu não sou especialista no assunto, mas cabe a nós ter o entendimento e procurar um pouco quais são os alimentos ideais para nós, né? Provavelmente os praticantes de yoga que têm uma relação com asana, como por exemplo a galera do Ashtanga Yoga, né? Naturalmente a gente vai buscar uma alimentação mais rica em lipídios naturais, ou seja, de gorduras boas para a saúde, como castanhas, abacate, azeite, o ghee, né? E também proteínas, devido ao quanto a gente gasta na prática. O carboidrato também ele tem sua importância, mas ele não vem como carro-chefe nesse trabalho. Bom, a segunda frente vem a ser a questão energética. Então, é importante, a proposta do yoga é fazer com que nos sensibilizemos a perceber tudo que está ao nosso redor e também ter o entendimento que nós alimentamos de tudo que está ao nosso redor, ou seja, a alimentação ela não está resumida em o que nós comemos, mas principalmente no que nós pensamos, no que nós ouvimos, no que nós tocamos. Então, partindo desse princípio, o yoga nos mostra de uma visão muito holística que toda a nossa interação com esse mundo, ela não parte apenas do princípio material, mas também de um princípio energético. Então, vale a pena tentar perceber a energia do alimento que você está consumindo. Ou seja, é óbvio que alimentos mais industrializados vão ter menos energia do que alimentos naturais e orgânicos. E naturalmente esses alimentos eles vão gerar também no nosso corpo energéticos toxinas que não são saudáveis. Especialistas da área eles vão falar sobre isso, sobre essa conexão dos neurotransmissores relacionado à alimentação e o quanto a alimentação industrializada ela tem também como um papel fazer com que gere estímulos cada vez mais para que a gente possa se manter comendo e ingerindo cada vez mais esse perfil de alimentos, e são alimentos que não são bons para a saúde e muito menos para a nossa saúde energética, emocional, né? Bom, a terceira frente que eu queria falar, que aí já assim está muito embasada dentro da filosofia do yoga, vem a ser os alimentos chamados rajássicos e tamásicos. Por quê? A filosofia do yoga nos dá uma informação muito rica relacionada às energias regentes desse mundo, que a gente não vai falar muito sobre isso agora, mas assim, de maneira rápida, vem a ser a energia sátvica, que é a energia na qual predomina o equilíbrio, a energia rajássica, de rajas, que vem a ser a energia que gera dinamismo, que gera apego, que gera paixão, e depois a energia tamásica, que está muito ligado à inércia, à falta de conhecimento, à obscuridade. Então, não só o Bhagavad Gita, como também o Yoga Sutra, Hatha Yoga Pradipika, vão propor que a nossa vida e, claro, a nossa alimentação, elas precisam estar alinhadas com alimentos no modo da bondade, ou seja, alimentos que vão trazer longevidade, alimentos que vão trazer energia, alimentos que vão afetar diretamente a nossa sanidade, para que nós possamos nos manter num estado de equilíbrio para maior percepção sensorial de tudo que está ao nosso redor e principalmente com o que acontece internamente. Por quê? No geral, os alimentos industrializados, ou seja, quanto mais alimentos assim que não são naturais, que não são orgânicos e até mesmo sintéticos, que tem a sua porcentagem ali de ingredientes sintéticos, esses alimentos eles fazem com que nós percamos cada vez mais, assim, nós perdemos cada vez mais a sensibilidade de interagir e se aprofundar nas relações como um todo, não só interpessoal, como também na alimentação, como, enfim, em diferentes fatores da nossa vida. Então é importante conduzir a nossa alimentação de maneira que vai fazer com que nós também nos desenvolvemos
através da alimentação como seres equilibrados, né? Agora, indo para um lugar mais prático desse diálogo, que vem a ser a relação da alimentação e a prática de asanas, particularmente falando da prática de Ashtanga Yoga, então existe detalhes muito importantes. Por exemplo, como é uma prática de asana que exige um pouco mais do corpo, então naturalmente vai haver mais extensões, mais flexões, mais torções e muitas vezes mais profundas. Então isso faz com que o ideal seria estar com o corpo literalmente vazio no momento da prática. Por isso, quase sempre, essa indicação dos professores de que a prática precisa ser de manhã e em jejum. E caso consiga, também já ter ido no banheiro para não ter urina e bolo fecal, para que o corpo possa ter mais espaço para executar as torções, flexões e extensões. Então, na prática, quase sempre o que acontece? O ideal é que você mantenha algumas horas sem se alimentar antes da prática, para que você possa estar literalmente mais leve. Agora, para quem está um pouco mais inserido na prática, né, na prática diária e se propôs a praticar de manhã, então o ideal na parte da noite é tomar apenas um chá, não ingerir alimentos sólidos, ir ao banheiro na parte antes da prática, logo quando acordar. Eu sei que para algumas pessoas isso é difícil, mas tudo é uma questão de hábito. O yoga propõe que o primeiro momento dessa caminhada, desse desenvolvimento do despertar, ele passa por, primeiramente, mudanças de hábito, e dentre elas também hábitos simples, como a regularidade de ir ao banheiro e coisas do tipo. Então, para algumas pessoas que têm dificuldade, elas podem, por exemplo, exercitar o Nauli. Nauli é uma técnica de sucção abdominal, na qual faz uma massagem intestinal para que possa induzir o praticante a ir ao banheiro na parte da manhã, né? Então, quase sempre, a maioria dos praticantes tomam apenas assim meio copo de água morna com um limão espremido, né, que já inicia aí o processo de desintoxicação. E depois segue a prática, que vem a ser em jejum e sem ingestão de alimentos. Alguns praticantes tomam café para praticar, eu particularmente tomo, mas lembrando que o café não é um alimento considerado sáttvico, não é um alimento considerado que nos traz harmonia. O café, ele não é um alimento energético, o café é um alimento estimulante. Então, tudo que estimula a mente vai de encontro, às vezes, com a proposta do yoga, sendo que o ideal seria manter a mente num estado de equilíbrio. Mesmo que o café tenha os seus valores saudáveis, mas a proposta do yoga é fazer com que não haja ingestão de tudo que é estimulante. Então, o café, ele é sim um alimento estimulante psicológico, mas é normal, enfim, algumas pessoas tomam, principalmente pessoas que acordam muito cedo para praticar, então ajuda um pouco a desenvolver um pouco mais a prática, mas isso não seria o ideal. Então, dando uma resumida aí, chegando no final, pensem que o ideal é manter uma alimentação equilibrada. Bom, eu deixei para falar agora, por último, sobre a questão kármica do alimento. Um princípio básico do yoga é chamado ahimsa. Ahimsa significa não violência. Então, essa não violência, ela não se resume em não bater em alguém. Essa violência se imprime na sua relação com o todo, com o universo. Então, por isso que o yoga está diretamente relacionado com o vegetarianismo, porque pelo fato de ter carne no prato, significa que aquele alimento, para chegar na sua casa, ele passou pela morte de algum animal. Então, a proposta é não interagir com o sofrimento alheio. E nós estamos num sistema, principalmente hoje, que para a carne chegar na nossa casa, ela passa por um processo de muito sofrimento, não só do animal que foi abatido, quanto também da família no animal, na qual a mãe foi retirada, na qual o bezerro, o filhote foi retirado. Então, num olhar mais profundo, nós, como, digamos assim, as pessoas que ingerem, que compram carne, elas também estão interagindo karmicamente
com a matança do animal que aconteceu, sei lá, há dias atrás lá no matadouro. Porque essa atividade ela só acontece porque existem pessoas que consomem isso. Então, como o yoga propõe, como sempre, uma elevação de consciência, a alimentação ela também é a base para a manutenção de uma consciência equilibrada. Por isso, o vegetarianismo está diretamente ligado com o yoga, porque num fim último nós somos literalmente o que nós comemos. E para onde nós queremos conduzir a nossa consciência, ela depende diretamente da energia na qual nós estamos envolvidos. E a alimentação ela é uma energia muito predominante na nossa vida, porque nós somos resultados do que comemos. Ok? Espero que vocês façam um bom proveito desse vídeo. Até a próxima.